A graça e a paz, meus queridos irmãos. Já faz um tempo que eu não gravo nenhuma mensagem, nenhum vídeo, nenhum comentário, mas me veio aqui na mente um pensamento e eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, porque eu vejo que nesses dias a Escritura Sagrada tem sido muito banalizada no meio de muitas pessoas, muitos irmãos. Porque nós vemos pessoas, na verdade, que não creem no Messias, fazendo comentário da Escritura Sagrada e infectando aquele que crê no Messias, ou aquele que está crendo, ou aquele que ainda está em dúvida, e falando que não há evidências para afirmar que a Escritura Sagrada é digna de toda a credibilidade nossa. Falando que o Constantino adulterou toda a Escritura Sagrada. Tem até um homem chamado Robert Smith que afirma que não foi Deus que introduziu o povo de Israel em Canaã, né? Que na verdade foi Satanás, né? Que Moisés fez um pacto com Satanás ali e Satanás introduziu. É uma aberração, nunca vi um negócio tão louco. Assim, como se Deus não punisse aquele povo que fosse perverso, aquele povo que pratica malignidade, maldade, povo que pega o seu filho, né, e oferece a outros deuses, queima, né, povo que vive em orgias e um monte de imundícies aí. E essas foram as razões pelas quais Deus usou o povo de Israel para punir as demais nações. Essa que foi a razão pela qual Deus ordenou ao povo de Israel que matasse, né? Mas como a pessoa é incauta e não tem o evangelho na sua plenitude, não busca investigar o evangelho na sua plenitude, a pessoa fala que, na verdade, Deus é assassino, que Deus não tem um caráter, né? Mas na verdade essas pessoas não conhecem o plano de Deus, porque Deus, ele permite que uma criança morra com seu pai perverso, mas Deus vai ressuscitar tanto um como o outro. Para quê? Para estabelecer a perfeição. E aquele que foi perverso, que foi exortado por Deus, mas não deu ouvido a Deus, vai sofrer sua punição, né? Porque não é digno de viver uma vida eterna, né? Porque foi perverso, porque oprimiu, porque matou, porque fez uma série de coisas que são inadmissíveis no meio de uma sociedade, né? Mas a criança vai viver na eternidade. Não podemos comparar essa vida aqui, né, com o plano que Deus tem para todos aqueles que o amam, aqueles que são pelo menos civilizados, aqueles que respeitam o próximo, né? São pessoas que são dignas de viver, né? Mas é óbvio que uma pessoa que não teme a Deus vai praticar todas essas imundícies, né? E existem pessoas que não matam, não roubam, mas não creem no Messias, né? Essas pessoas, elas serão julgadas segundo o seu procedimento também, porque foi Deus que criou elas também, né? Foi Deus que estabeleceu a terra. Elas habitam no local que Deus criou, né? Então Deus vai analisar a consciência de cada um segundo o que recebeu. Então, a pessoa não tem a ressurreição em vista, não crê na ressurreição, né? Aí o que acontece? A pessoa começa a banalizar o evangelho, começa a falar mal do evangelho. Então é aí que está todo o problema da pessoa que não conhece o evangelho na sua plenitude, né? Começa a se basear somente na historicidade, mas não é assim que a gente discerne quando algo é inspirado ou não. Não é dessa forma, né? Porque nós sabemos que Deus, ele deixou o povo de Israel como testemunha a todas as nações, né? E foram eles que
foram encarregados pelas principais escrituras, que é o Tanar. O Tanar é a base dos apóstolos. Quando eles falavam como está escrito, como diz o profeta nos seus ensinamentos, nas suas epístolas, eles estavam relembrando a igreja por onde eles tinham passado e tinham anunciado o evangelho, do que eles já tinham ensinado para a igreja. Então era isso que eles estavam fazendo, né? Então a gente vê que o Taná foram os judeus que escreveram o Taná, e isso por profetas, né, em tempos diferentes. Quando nós estudamos os escritos dos apóstolos e os evangelhos, eles têm como base, nas explicações deles, os profetas. E quando nós olhamos o Tanar, né, o Torá, né, o Antigo Testamento, nós vemos profecias no Antigo Testamento que nós vemos que se cumpriram na vida do Messias e no tempo dos apóstolos, né? Agora, como é que nós sabemos que se cumpriu? Pelos relatos deixados por eles. É dessa forma que nós sabemos que se cumpriu. Então, as cartas dos apóstolos, os evangelhos, eles são autenticados pelas profecias do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele é autenticado pelos escritos dos apóstolos. Porque nós vemos que por isso que eles dão referência, como está escrito, como diz Joel, como diz o profeta Oséias, como diz Jeremias. Vê que eles dão uma referência no ensinamento deles. Assim Jesus também falava. Pedro fala que não é para falar se não for de acordo com os oráculos de Deus. Então a base dos apóstolos é a Escritura Sagrada. Queria falar para os irmãos essa mensagem, né? Essa observação, para que os irmãos sejam cautelosos ao estudarem a Escritura Sagrada e também ao ouvirem comentários sobre a Escritura Sagrada, porque nós sabemos que existem muitas pessoas aí que só estão atrás de grana, de dinheiro. As pessoas não estão interessadas em edificar um irmão, né? De ser um canal de bênção a favor desse irmão. O que eles querem, na verdade, é grana, né? O que eles estão interessados, na verdade, é em viver das coisas que eles aprenderam do Evangelho. Então, o que eles fazem? Eles levantam um escândalo, uma coisa que chama a atenção do povo, para quererem ensinar que eles tenham o conhecimento, né? E assim eles possam vender os materiais deles para vocês, para aqueles que dão atenção para eles. Os apóstolos pregavam o evangelho de graça, né? E é assim que convém que todo aquele que teme a Deus proceda, para que Deus seja glorificado, né? Porque o galardão do cristão não é nessa terra, não é nada aqui, né? É Deus que vai galardoar a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que edificou, que trabalhou. Ok? Então eu queria falar sobre isso. Eu queria agradecer aos irmãos, né? Por assistirem, né? Aquele que concordar com o vídeo, compartilhe, ok? Eu queria mandar um abraço especial aos irmãos que eu tenho conhecido através da internet, né? São muitos irmãos, mas eu queria mandar um abraço especial ao Newton César Santana, meu irmão que está lá em Salvador, Gilberto Mesquita, ao irmão Duda, ao irmão Israel, que está lá em Rio Grande do Sul, meus irmãos no Messias. Queria mandar um abraço especial a todos vocês que andam segundo o Evangelho, que andam segundo a verdade, que vocês continuem trabalhando firme no Evangelho e anunciando o Evangelho assim como ele é, com toda a intrepidez, né? Com toda a ousadia e com todo o amor, ok?
Um abraço especial a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.